Capítulo 2471 Pela mão de um mortal, parte 1. As 1000 chamas pressionaram a tempestade de energia, queimando-a por todos os lados. As chamas primordiais inundaram o ponto ainda implodido, atrapalhando o processo e consumindo a energia mundial acumulada antes que pudesse atingir o ponto crítico. A explosão foi inevitável, mas quando finalmente aconteceu, parte da massa de energia foi consumida e teve que lutar através de uma espessa camada de milhares de chamas primordiais para avançar. A massa de energia não encontrou energia mundial para absorver e amplificar para aumentar ainda mais seu poder destrutivo, porque as mãos de Menadion concentraram tudo para alimentar as chamas. Apesar de tudo isso, o núcleo de poder em colapso conseguiu romper o mar de fogo com força suficiente para matar a fusão entre Lich e Solos. Foi a razão pela qual os demônios cercaram o local da explosão. A energia que compunha os demônios das trevas se reorganizou em um espaço selado que isolou o que restava do escudo amaldiçoado do resto de Mogar. Os demônios da origem, em vez disso, usaram seus olhos pretos e brancos para se transformarem em massas vivas de chamas do vazio antes de se detonarem. Ao mesmo tempo, um aceno das mãos de Menadion conjurou um bastião de asa prateada que envolveu o espaço selado. Dessa forma, Lich e Solos poderiam continuar despejando mana na barreira, enquanto a massa de energia não tinha como manter a reação em cadeia. As chamas do vazio consumiram mais força da explosão, de modo que, quando atingiu o bastião, a explosão perdeu outra parte de sua força. Esse é um truque bacana, mas se bastasse um bastião, sua amiga Davin teria sido morta por Sinmara séculos atrás. As palavras de Vidfell caíram em ouvidos surdos, já que o híbrido manteve 3 olhos nele e nos Targazer, mas por outro lado os ignorou. Quando a explosão quebrou o feitiço de Silvervingo, mais demônios tomaram posição na área adjacente, metade deles conjurando outro espaço selado e a outra metade explodindo em chamas da praga. O híbrido envolveu todos eles com um segundo bastião, repetindo o processo 4 vezes antes que o bastião finalmente funcionasse. Para grande surpresa dos objetos amaldiçoados, não só nem mesmo uma rajada de vento os atingiu, mas a força da criatura continuou aumentando o tempo todo. As franjas de sua aura estavam agora brancas e mais rajadas de luz brilhavam logo abaixo deles. Isso era impraticável. O híbrido pensou em voz alta. Muitos feitiços e muitos demônios. Não acho que possamos fazer isso de novo. Sua respiração era irregular. O consumo de força vital para o fluxo contínuo de chamas primordiais, juntamente com a ignição de tantos demônios de origem, havia cobrado seu preço. A torre continuou alimentando o híbrido com a energia infinita do geyser de mana, mas compensar a força vital perdida exigia tempo. Foi a razão pela qual Sinmara evitou usar uma estratégia semelhante contra Davin. Ela teria que usar membros do ninho em vez de demônios e embora as criaturas de Lich pudessem ser reformadas quantas vezes ele quisesse, um único erro ou momento de hesitação poderia ter custado a vida de dezenas de fênix, se nem mesmo ela mesma. Então nós concordamos. Você vai nos deixar ir. Vidfell teve dificuldade em dizer essas palavras com uma cara séria. Outro ser supostamente eterno foi morto pelas mãos de um mortal e, para piorar a situação, a cimitarra amaldiçoada teve que implorar por sua vida. Nós nunca dissemos isso. O híbrido balançou a cabeça. Queremos apenas dizer que vamos matar você de uma forma mais eficiente. Respirando fundo para restaurar sua força cada vez menor, o híbrido também conjurou vários demônios das trevas. Estranhamente, apenas alguns deles permaneceram enquanto a maioria fugiu e logo desapareceu no horizonte. Acho que é o bastante. Baba Yaga disse através do espelho de vigilância. Apesar de sua grande força, vocês ainda têm limites, crianças. O que vocês acabaram de fazer exigiu grande controle e precisão. Se você tentar fazer isso de novo mais 2 vezes, você morrerá. A Mãe Vermelha não se importava com objetos amaldiçoados. Ela falou apenas para garantir que nada de ruim aconteceria a Solos. Night instigou os legados vivos contra você, mas a morte de Knightfall e Vidfell enviará uma mensagem a eles. Não há como mexer com os verem sem pagar as consequências. Eu ainda estou vivo.
A maldita cimitarra nunca esperou que Baba Yaga o defendesse, mas sua alegria foi arruinada por suas palavras ameaçadoras. Eu peço desculpa, mas não concordo. A mãe usou o poder de sua própria torre para contornar solos e piscou bem ao lado do híbrido. Um aceno de sua mão prendeu Vidfeu no feitiço espiritual de torre, gaiola de luz. Como um mosquito selado em âmbar, a cimitarra amaldiçoada só pôde assistir impotente enquanto Baba Yaga ativava seu feitiço de magia da criação de nível 5, desmantelar. Primeiro, cortou o vínculo entre o legado vivo e o hospedeiro, reduzindo pela metade o seu poder. Então, o feitiço separou os cristais de mana do metal, o metal do punho e o punho do núcleo de poder. Sem o recipiente para conter a intrincada série de runas que cobria toda a superfície da lâmina, as palavras de poder se dissiparam não com o estrondo, mas com um gemido. Stargazer olhou horrorizado para a Mãe Vermelha, temendo ser o próximo a morrer. Certifique-se de relatar a mensagem ou a próxima vez que nos encontrarmos também será a última. Não permitirei ameaças à vida de meus filhos nem lealdades à minha filha renegada. Fui claro. Como cristal. Stargazer tentou e não conseguiu engolir porque era fisicamente incapaz. A mãe geralmente exalava uma aura serena que acalmava o espírito de seus convidados, mas para a Glaive amaldiçoada ela parecia ainda mais monstruosa que o híbrido. Pelo menos Lit e Solus tiveram que lutar para matar Knightfall, enquanto Baba Yaga apagou a vida de Vidfeu como se fosse uma vela. Espere, Malishka. Eu discordo. O híbrido falava com duas vozes, mas pelo apelido que empregaram a mãe entendeu que era Solus falando. Isso envia uma mensagem errada. Mesmo que esse bastardo nunca mais nos ataque, ela sempre poderá revelar ao resto dos objetos amaldiçoados nossas técnicas, feitiços, pontos de força e fraqueza. Mais cedo ou mais tarde, Night os aprenderia também e isso não é algo que podemos permitir. Concordo. Baba Yaga ponderou. Tenho certeza de que antes de retornar, Night virá com uma sacola cheia de truques e é melhor você ter os céus. Não é só isso. O híbrido balançou a cabeça. Se a deixarmos ir, isso nos fará parecer fracos. Os objetos amaldiçoados terão medo de você, não de nós. No momento em que Dav partir para as terras eclipsadas, eles não precisarão de um mago dimensional para cortar nossas comunicações. Uma simples matriz de vedação de ar será suficiente. Se a matarmos, ninguém além de nós saberá como as coisas aconteceram. A única coisa que os objetos amaldiçoados saberão sobre isso é que 3 deles vieram nos matar e eles todos morreram por isso. Eles terão medo de nós, Tista e Dav. Capítulo 2472 Pela mão de um mortal, parte 2. Eles não ousarão tentar novamente, mesmo que o façam, não terão ideia do que irão enfrentar. O híbrido disse. Excelente ideia. A mãe estendeu a mão para lançar desmantelar novamente, mas a criatura a impediu. Espere. Somos gratos por sua ajuda, mas temos uma teoria sobre como destruir com segurança pequenos objetos amaldiçoados por nós mesmos. E esta é a única oportunidade que temos de testá-la antes de encontrarmos mais. Você tem. Baba Yaga disse surpresa enquanto os outros apenas olhavam boquiabertos para o híbrido. Quanto a Stargazer, ela aproveitou aquele momento em que ninguém estava olhando para ela para se afastar. Se eu tiver que morrer, morrerei lutando. Então ela pensou que a matriz do selo elemental de Baba Yaga bloqueou primeiro os passos espirituais e depois até desacelerou a maldição da energia mundial dentro do núcleo de poder do Glaive amaldiçoado. Stargazer se viu incapaz de se mover, seu corpo reduzido a um pedaço de madeira e metal enquanto sua mente tinha dificuldade para formular pensamentos. O selo elemental era uma formação mágica hepta-elemental que ia além do hexagrama de Silverwing, bloqueando até mesmo a magia espiritual ao gastar a mesma quantia que sua vítima. Era uma matriz longa e complicada de lançar, sem mencionar que era incrivelmente caro em termos de mana. No entanto, para um desperto de núcleo branco brilhante, fortalecido por sua torre, foi um truque. Os 6 olhos malignos no cabo do Glaive se abriram, derramando lágrimas de desespero ao perceber que não havia nada que Stargazer pudesse fazer para evitar sua morte iminente.
O grupo percebeu, mas assim como o legado vivo havia sido indiferente no passado ao sofrimento das pessoas que ela matou por alegria ou por negócios, eles simplesmente não se importaram. Mostre-me. A mãe ofereceu a mão ao híbrido e eles a aceitaram. Uma ligação mental valia milhares de palavras e precisava apenas de alguns segundos. Lita hesitou, pois esse conhecimento poderia ser útil contra Knight ou Darwin, mas Solos confiava em sua amiga, então o resultado final foi a criatura carrancuda. Interessante. Muito interessante, até, mas é difícil e situacional, na melhor das hipóteses. Existem inúmeras coisas que podem dar errado. Matrizes de compressão dimensional, espaço selado, a destruição de seus demônios, e eu poderia continuar. Baba Yaga disse depois de testemunhar seus pensamentos. Um plano imperfeito ainda é melhor do que nenhum plano. O híbrido respondeu. Além disso, mesmo que ninguém caia nessa segunda vez, desde que não deixemos testemunhas, sempre se beneficiará do elemento surpresa. Esse é um ponto justo, mas tenho mais uma objeção. Um aceno de mão da mãe trouxe os materiais que ela havia recuperado do desmantelamento de Vindvale e uma poça amorfa de Davros. Foi o que restou de Knightfall depois que as 1000 chamas e as chamas primordiais destruíram tudo, menos o metal, apagando até mesmo a memória de sua forma anterior. Se você me deixar matar Stargazer, conseguiremos os materiais dela. Se seguirmos seu plano, perderemos todos eles. Esse é um ponto justo. A ganância de Lilith lutou contra a curiosidade científica de Solos, congelando a criatura no local enquanto suas duas bocas discutiam entre si, e seus olhos franziram a testa e se arregalaram em resposta. Uau! E aqui eu pensei que apenas os olhos deles brilhando já era assustador. Tista apontou para os braços pretos e dourados gesticulando de forma independente e apontando para os próprios híbridos ao apresentar um argumento convincente. Isso é muito, muito pior. Acho isso fascinante. Baba Yaga olhou para a obra de Menadion com uma mistura de admiração e inveja, perguntando-se se seus filhos algum dia alcançariam uma condição semelhante. Você não parece muito bem, criança. Está tudo bem. Você pode me fazer um check-up. Preciso de uma segunda opinião. O demônio vermelho estremeceu de dor quando voltou à sua forma humana. Mudança de forma sempre foi um processo contínuo, mas há alguns dias tornou-se problemático. A mãe colocou a mão na bochecha de Tista e ativou sua técnica de respiração Sol e Lua. Você está se transformando em um híbrido normal. Ela disse assim que terminou. Eu sei. Tista engoliu em seco, incapaz de negar mais a verdade. Quanto tempo me resta? 3 meses no máximo. A resposta de Baba Yaga assustou o demônio vermelho. Achei que tinha mais tempo. Todo mundo acha. Mas todo mundo está errado. A mãe balançou a cabeça. Eu sei o que você está passando, mas você tem que se decidir antes de não ter escolha. Chegamos a um acordo. O híbrido disse. Perder recursos mágicos é triste, mas não precisamos de mais madeira de Yggdrasil e o Davros não vale muito. O conhecimento que buscamos, em vez disso, pode salvar nossas vidas. Sempre podemos obter materiais mais preciosos, embora só tenhamos uma vida. A sobrevivência tem prioridade. Tudo bem. Baba Yaga respondeu. Então faça o que for preciso e me traga junto. Dessa forma, se o seu plano falhar, ainda posso desferir o golpe final e recuperar os materiais, tem certeza, Malística? A voz de Solos tornou-se ligeiramente dominante. Uma explosão como essa pode matar você. Se eu não soubesse o que está acontecendo e não tivesse tempo para me preparar. Ela encolheu os ombros em resposta. Confie em mim. O híbrido assentiu, respirando fundo e lançando uma explosão gêmea de chamas primordiais, enquanto os demônios que sobraram se juntaram a eles com suas chamas de origem. O fogo místico limpou as barreiras das Stargazer e então alcançou suas runas. No momento em que a primeira runa de seu núcleo de poder desapareceu para sempre, sua madeira começou a queimar. A Glaive amaldiçoada sabia que mesmo que sobrevivesse, ela nunca mais seria a mesma. Seu poder diminuiu, mas pior ainda foram os danos à sua mente.
De repente, Stargazer não conseguia se lembrar de alguns detalhes de seu passado e alguns conhecimentos mágicos que eram óbvios até um segundo atrás tornaram-se obscuros. Ela se sentiu feliz, depois triste e depois com raiva. Com cada runa que desaparecia, ela perdia parte de sua memória e habilidades enquanto sua personalidade mudava. Quando as chamas engoliram completamente seu núcleo de poder, sua estrutura começou a desmoronar. A energia que ela acumulou até aquele momento ficou obstruída em alguns pontos e entrou em curto-circuito em outros, resultando em uma sobrecarga fatal. Agora, no momento em que os olhos de Minadion marcaram o Kilit Solus, presumiram ser o equivalente em mana da massa crítica, os demônios das trevas dividiram seus corpos sombrios em runas. Daventista esperavam que eles tentassem outra combinação de bastião e espaço selado, mas as runas desta vez pertenciam a um feitiço dimensional. Os demônios desapareceram, substituídos por uma matriz de teleporte que moveu o glaive explosivo e Baba Yaga para a mesosfera de Mogar, a 80 km de altitude. Outro grupo de demônios estava esperando por eles, atuando tanto como ponto de saída quanto como segundo ponto de entrada. Quanto mais alto subiam, mais rarefeita se tornava a atmosfera e a energia mundial. Os demônios que Lilith mandou embora primeiro chegaram cedo para reunir a mana necessária antes de chegarem à sua posição. Em um piscar de olhos, ao passar por uma série de matrizes de teleporte, a foice amaldiçoada deixou a atmosfera de Mogar, enquanto seu núcleo de poder ainda estava sobrecarregado. A falta de ar no espaço enfraqueceria enormemente a explosão, mas foi a ausência de energia mundial que a paralisou. Continua no próximo vídeo.